Pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Antes da gente entrar no assunto de hoje, eu gostaria de convidá-lo a me seguir também no meu outro canal, Manual da Independência, onde tenho trazido ali estudos importantíssimos sobre finanças, sobre onde você pode colocar o seu dinheiro ali para ter uma renda, para superar aí a inflação, superar também aproveitar essa taxa de juros mais alta, poder superar aí a taxa Selic, ficar mais aí, né, bem resguardado, ok? Primeiro link aqui embaixo, Manual da Independência. Vamos lá. Pessoal, parece que o famoso aí, o renomado Fórum de Governadores, né, o Fórum Nacional de Governadores, parece que eles sentiram, né? Sentiram ali a pressão que está sendo colocada, né? Eles se reuniram ontem, todo mundo esperava que dali saísse uma nota de repúdio, uma grande frente contrária ao governo federal, mas na verdade o que saiu dali foi um pedido de uma reunião com o presidente, né, defendendo a pacificação e o diálogo. Isso é sinal de que eles recuaram, isso é sinal de que eles sentiram que o negócio ficou meio estranho ali para o lado deles. E é claro que muita gente viu isso aí como motivo de alegria, motivo positivo, né? Olhar, poxa, os governadores estão preocupados, então isso é um motivo aí de alegria, uma coisa positiva. Eu já fico mais cauteloso, eu já acho que é motivo de alerta, motivo de preocupação, porque outras coisas podem estar por trás disso aí, eu vou explicar para vocês. O que eu faço na hora de analisar a situação brasileira hoje? É claro que é uma realidade muito distinta, mas guarda semelhanças impressionantes à realidade americana. Eu tenho dito para vocês que a probabilidade de acontecer no Brasil exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos é muito grande. E aí você pergunta, Daniel, como assim? O que aconteceu nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos você tinha um presidente ali movimentando muitas pessoas nas ruas, grande apoio popular, até que o dia que o grupo foi lá demonstrar o apoio ao presidente, mas o negócio acabou se revertendo contra os próprios apoiadores, porque houve ali, parece que agora está ficando mais claro isso, houve a atuação ali dos famosos agentes provocadores, né? Um movimento sempre amistoso, sempre tranquilo, sempre pacífico. De repente, um pequeno grupo começou a inventar a história de fazer arruaça, e aí um outro grupo sim deve ter se empolgado com essa ideia, entraram na pilha, né? Aquela famosa pilha, vamos lá, vamos fazer. Entraram na pilha, o negócio se reverteu. Aquela força, aquele momento, aquele momento favorável que os apoiadores do presidente americano tinham, se reverteu contrariamente a eles, porque muito provavelmente um pequeníssimo grupo foi ali estimulado, ou como a gente diz, caiu na pilha de alguns agentes provocadores. E é claro que lá os americanos começaram a ver quem que tinha feito isso, né? Disseram que o presidente teria feito isso, teria incentivado. Essa semana a gente descobriu, né, que o FBI chegou à conclusão que não teve nenhuma coordenação, não teve nada, né? Agora, né, com certeza houve essa estratégia dos agentes provocadores. A gente já falou sobre isso aqui. Essa é uma estratégia muito antiga, começou na França, né, o nome Agent Provocateur, né, começa lá com os franceses, mas obviamente que é claro que os russos, né, celebrizaram isso depois, né, refinaram esse tipo de estratégia. Então, esse movimento aqui que eu estou vendo traz para mim, não assim viu, os governadores recuaram, traz um sinalzinho vermelho. Por quê? Como começa essa história toda? Vocês sabem. Começa com essa questão aí do mês que vem, do que está sendo programado aí, do apoio ao presidente, e aí alguns governadores começaram a falar que as polícias estaduais iriam defender os estados contra esses interesses do governo federal. Só que aí a resposta foi muito surpreendente para os governadores, uma vez que muitos estados agora estão percebendo que as suas polícias estaduais estão mais propensas a um alinhamento, né, de visão de mundo com o governo federal do que com os governos estaduais. Então, isso é o que trouxe aí essa grande preocupação para os estados, e é muito provavelmente esse exatamente o motivo que esse fórum sentiu a pressão e está aí defendendo um diálogo, né,
uma conversa presencial, até o governador lá do Partido dos Trabalhadores que está encabeçando essa ideia. Não, vamos sentar para conversar, porque eles sentiram esse negócio. Isso, por um lado, demonstra uma força que o governo federal está tendo nesse momento, com essa adesão dessas partes importantes dos serviços de segurança pública, porém, ao mesmo tempo, nós vemos que eles já estão querendo colocar essa mesma situação que aconteceu nos Estados Unidos aqui no Brasil, ou seja, de um grupo que sempre foi pacífico, que sempre se manifestou de forma ordeira, que sempre se manifestou de forma ali democrática e republicana, de repente um pequeno grupinho ali, obviamente utilizando essa estratégia tática e bélica do agente provocador, acabou ali comprometendo a imagem de todo o resto. Então, isso é algo que a gente deve ficar muito atento com relação a isso, porque infelizmente, a probabilidade, na minha leitura, do que aconteceu nos Estados Unidos acontecer aqui, do grupo de apoiadores sempre pacífico, de repente ser colocado ali como um grupo que não é seguidor das regras, né, que não é um grupo amistoso, isso é muito grande. Então, fica esse alerta, né? O movimento do discurso que a gente está vendo ser tratado ali no meio midiático já caminha para isso. Então, tem que ter muita atenção. Não só essa estratégia, né, do agente provocador, mas também a estratégia famosa da bandeira falsa, né? Como é que é essa estratégia da bandeira falsa? A estratégia do agente provocador anda muito conjuntamente com a ideia da bandeira falsa, né? A ideia da bandeira falsa é quando um agente ele se fantasia do grupo oponente e faz alguma atitude condenável para trazer uma reputação negativa para o próprio grupo, né? É como se a gente pode imaginar aqui, tem dois navios ali num conflito, um navio americano e um navio, francês. Aí os franceses pintam o seu navio, em vez de pintar com as bandeiras francesas, pintam com a bandeira americana e fazem alguma atitude ali contrária às boas práticas, né, contrário aos bons costumes, algo que traga uma mancha para a imagem. Então, esse é o cerne da estratégia da bandeira falsa. É o oponente se fantasiar do time adversário e cometer alguma atitude ali que seja condenável, né? A gente teve, por exemplo, lá em 1931, né, o incidente de Mukden, também chamado o problema ali da Manchúria, foi provocado ali deliberadamente pelos japoneses, utilizando o pretexto ali da anexação da Manchúria, né? Entre vários outros exemplos aí na história, você pode ver na historiografia várias vezes em que um grupo se fantasiou do oponente e fez algo ali reprovável para atrapalhar a imagem do oponente. Então, isso para mim é a coisa mais que deve ser prestada atenção. O agente provocador e também a utilização da estratégia de bandeira falsa. Pesquise mais sobre isso que você vai com certeza entender exatamente o porquê da minha preocupação. Agora, indo naquele caminho que eu trato muito bem no meu livro Manual de Sobrevivência do Conservador no século XXI, quando a gente fala no primeiro capítulo mídia e construção da realidade, né, a gente diz que ao contrário dos manuais de jornalismo em que a mídia apenas pega o fato e reporta o fato, né, nesse meu livro, que inclusive está ainda num preço muito interessante, muito acessível. Vou deixar o link aqui embaixo para você que se interessar adquirir. Lá no livro Manual de Sobrevivência Conservador eu mostro que a mídia ela não apenas tem feito seu papel de reportar a realidade, mas ela tem construído a realidade, ela tem construído sentido, tem construído caminhos de interpretação, viés comunicacional, como diz também os estudos, né? Ela enviesa, ela traz um viés para a leitura, um viés para o mundo. É isso que a gente vê também na situação brasileira hoje, né? Nós temos aí, claro, o desafio da inflação, nós temos o desafio aí da seca, né? A possibilidade de racionamento de energia, mas nós temos aí também as interpretações em cima disso. Nós sabemos que, é claro, o presidente já havia falado, essa história de economia a gente vê depois, ia trazer sérios problemas. E o problema está chegando agora. Nós sabemos que a demanda reprimida, que agora está sendo liberada, está trazendo essa questão da inflação, porque tem uma demanda muito grande e não tem uma oferta dos produtos, porque a cadeia de produção ficou comprometida com esse negócio de fechar
o comércio. Então, a gente já tem por aí, né, um viés de entendimento sendo colocado ali, uma influência na visão de mundo, e também entendemos essa ideia da mídia construindo a realidade. Mas não apenas nessa área. Na área da crise sanitária também, saiu no dia de ontem, antes de ontem, uma notícia que eu tenho certeza que você não vai ver tendo nenhum privilégio na hora do destaque no noticiário. Uma notícia interessante, super positiva para o Brasil, que coloca o Brasil aí numa vanguarda, numa dianteira nessa luta aí contra a crise sanitária. Matéria do site Metrópolis, que não é um site favorável ao governo, muito, muito longe disso, mas a matéria, cujo link eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, diz: em ritmo acelerado, Brasil deve terminar a imunização de adultos antes dos Estados Unidos. Né? Lembrem que nos Estados Unidos, o presidente americano criou um projeto ali de aceleração da produção dos imunizantes, né? Ganhou ali um grande destaque isso, investindo ali pesadamente recursos e tecnologia para acelerar, mas mesmo assim, a matéria que diz que o Brasil está no ritmo acelerado e deve terminar primeiro do que o país mais poderoso do mundo, tá certo? Isso porque o subtítulo da matéria diz que enquanto o Brasil acelera, os norte-americanos enfrentam resistência ali nesse processo. Né? A gente vê o brasileiro ali querendo terceira unidade, quarta, quinta, o brasileiro está querendo se imunizar ao máximo, né? Enquanto nos Estados Unidos você tem uma maior resistência. Então, o Brasil, em ritmo acelerado, deve ultrapassar até os americanos nesse processo. Agora, além disso, tivemos uma notícia muito positiva aqui no Brasil, porque nós sabemos que estamos aí, né, graças a Deus, passando a parte mais complicada do inverno, e agora a gente sabe que a parte do inverno é a parte ali mais delicada para problemas respiratórios. Então, ficou uma grande apreensão sobre como o Brasil superaria ou atravessaria esse período de inverno aqui no Brasil com relação à crise sanitária. E a performance foi muito importante, muito interessante, porque o que aconteceu? Não chegou a haver um aumento no número de óbitos, né? Nós tivemos agora, o que aconteceu? A média móvel ela estava em decréscimo e aí agora no pico do inverno ela ficou em estabilidade. Você deve lembrar que na média móvel estabilidade acontece quando a queda é inferior a 15%. Se você tiver uma queda de 14% nos óbitos na média móvel, é considerado estabilidade. Então, o Brasil estava em queda e ele só foi para a estabilidade, não chegou a subir. Né? Então, o que aconteceu? Nós estávamos aí há 11 dias em estabilidade. Não conseguiu passar de uma queda maior do que 15%. Mas o que aconteceu? Nós ficamos sabendo ontem que a média móvel da tendência de queda de óbitos ficou em queda após 11 dias de estabilidade. Essa média estava há 11 dias em estabilidade, mas estabilidade não significa zero, significa uma queda de mais ou menos 14%, 13%. Agora a queda passou de 15% na média móvel, mudando de estabilidade para tendência de queda. Então, uma notícia maravilhosa, mesmo com a questão de inverno, mesmo com a questão desse período mais aí delicado com relação a questões respiratórias, nós voltamos depois de 11 dias a estarmos em queda. Isso é maravilhoso, aponta uma melhora. Tivemos aí também a aplicação aí, recorde de unidades aí do imunizante, né? 122 milhões de brasileiros já receberam ali a primeira unidade, 55 receberam as duas doses, então isso é muito positivo também para a gente conseguir superar esse momento. Agora temos algumas outras notícias também muito interessantes que provavelmente você não verá ganhando destaque aí no noticiário. Você vê apenas falando, a previsão de aumento do PIB reduziu, a previsão de aumento da inflação cresceu, o preço está caro, a seca está trazendo possibilidade de racionamento. É isso que você vai ver. Essa parte aqui com certeza você não vai ver, e eu aqui no canal Daniel Lopes sempre tento tampar esse buraco, né, preencher esse buraco e te mostrar o outro lado da notícia. Né? Então, matéria da revista Oeste: Brasil registra maior
transporte marítimo de açúcar da história. A embarcação saiu do Porto de Santos, indo para exatamente o Dragão Vermelho do Oriente, ok? E a Copersucar, né, uma das maiores comercializadoras de açúcar e etanol do mundo, realizou um carregamento recorde em um único navio, que também foi o maior transporte marítimo do Brasil em açúcar a granel. Aconteceu na sexta-feira, agora dia 20, com embarque de 108 mil toneladas do produto, volume que poderia encher cerca de 2.870 caminhões. Imagina, uma quantidade de açúcar transportado capaz de preencher completamente quase 3.000 caminhões. Então, olha só que notícia positiva, o Brasil na dianteira aí das commodities, né? E mostrando a dependência que o Dragão Vermelho tem dos nossos produtos. Além disso, outra informação extremamente importante, também da Revista Oeste, do Arthur Piva: intenção de consumo das famílias sobe 6% em agosto, o índice apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Olha que maravilha, né? Então esse indicador ICF, intenção de consumo das famílias, marcou ali 70,2 pontos, com essa alta de 6,1%. Quando as famílias estão querendo consumir mais, isso significa que elas vão acabar gastando mais ali no consumo. Isso vai fazer com que as empresas vendam mais, vendendo mais tem que contratar mais, comprar mais insumos e por aí vai. E o negócio vai só se encaminhando. Hoje a gente tem um fato aí importante dentro da estrutura do jogo de poder no Brasil, que é a sabatina do Procurador-Geral, né? O Procurador-Geral ali estava com alguns processos, estava ali sofrendo pressão do Conselho do Ministério Público, mas o pedido de investigação contrariamente a ele foi arquivado e agora, segundo o que alguns especialistas estão dizendo, parece que ele vai ser aprovado lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado com folga. Vamos ver, né? Alguns veículos noticiaram que ele estaria disposto a aceitar ali as conclusões do relatório da comissão parlamentar que está acontecendo no Senado. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Porque existe depositado no Procurador-Geral um enorme poder, porque ele pode ou não aceitar procedimentos de investigações, entre outras autoridades, contrariamente também ao presidente da República. Então isso vai ser fundamental na parte final da corrida aí para o pleito do ano que vem. Vamos ver como é que isso vai ocorrer hoje. A gente volta com mais notícias durante o dia aqui no canal Daniel Lopes. Muito obrigado pela audiência. Fica o convite para você nos seguir lá no canal Manual da Independência. Primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Forte abraço, fique com Deus, tenha uma excelente semana, examine todas as coisas, retenha que é bom. Valeu!